Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Amanda Pacola, que é advogada e vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB aqui de Bauru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor César, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui de novo participando do programa. Gostaria de agradecer também à OAB de Bauru e à TV FIB pelo espaço para a gente poder debater temas tão importantes como o de hoje. Sem dúvida, nós é que agradecemos a sua presença aqui. Você que está aí, né? Você que é a razão de ser do nosso programa, o nosso telespectador deve estar perguntando o que é essa tal de Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Na realidade, por incrível que pareça, você que nos assiste, você tem tudo a ver com o tema de hoje, porque nós vamos falar sobre os seus dados, como que isso, num linguajar simples, pode ser manipulado. Você que é empresário, comerciante, você que trabalha com pessoas, você que trabalha com fornecedores, é para você este programa de hoje. E vamos lá, né? Nós temos essa chamada aí, a tão famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para que o nosso telespectador entenda o que dispõe essa aí, o que é essa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a Lei 13.709 de 2018, e ela veio para regulamentar o tratamento de dados de pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, né? Independente de quem faça esse tratamento, seja uma pessoa de direito público, direito privado, pode também ser um profissional autônomo, e esses dados podem ser tanto dados digitais como dados físicos. É interessante essa situação. Na sua fala aqui foi dito pessoas físicas, pessoas jurídicas, tanto faz. Então vamos ir direto nesse ponto aí. O que é esse tratamento de dados em relação a essas pessoas físicas, pessoas jurídicas e tudo mais? O tratamento de dados, né, é toda e qualquer operação que possa ser feita com os dados. Então, desde o momento que a empresa ou o profissional autônomo colha os dados desse titular, né, que os dados ingressem na empresa, até o momento da exclusão, do descarte, tudo que for feito com esse dado vai ser chamado de tratamento. Então, pode ser tanto um arquivamento, um compartilhamento com terceiro, até a utilização mesmo desse dado para alguma finalidade dentro da empresa. Tudo que for feito com dado vai ser chamado de tratamento. Interessante, porque nós temos aí, na realidade, quando a gente fala de dados, nós temos RG de uma pessoa física, nós temos CPF, você vai lá no supermercado, principalmente as datas aí comemorativas, Páscoa, Natal e etc, né? As pessoas pedem para as empresas, né? Estou dando um exemplo do supermercado, que isso é comum, mas existem outros tipos de empresa também aí. Pedem para preencher um papelzinho, colocar RG, colocar CPF, às vezes você vai numa loja, pedem para fazer um cadastro, muitas vezes para lembrar do cliente. Eu acho bacana isso, na data do seu aniversário, coloca lá quando você nasceu, seu nome, seu endereço, principalmente no comércio, isso acontece muito. E quando a gente fala isso, nós estamos falando de dados. Vejam, né, o nosso telespectador, a importância dessa legislação e da nossa fala aqui hoje com a doutora Amanda, dentro dessa lei de proteção de dados. Então, dentro dessa lei, alguma divisão, categorização, levando em consideração o tipo de dado? Certo. Isso é um ponto bem importante, né, das pessoas entenderem essa diferenciação. Porque o dado, né, a lei ela traz duas categorizações diferentes. A primeira é o dado pessoal comum, que é qualquer dado que possa identificar alguém ou tornar essa pessoa identificável. Então, por exemplo, o seu nome, o seu RG, seu CPF, seu e-mail, seu endereço físico, né? Tudo isso são dados comuns. Mas nós temos também os dados sensíveis, que são dados que demandam uma proteção maior, né? Caso tanto um risco de vazamento quanto num incidente propriamente dito, esse dado sensível, ele seria um dado que poderia, por exemplo, gerar algum tipo de discriminação para o titular.
Então, esse dado, ele é categorizado como sensível para ser mais protegido. E alguns exemplos dessa categoria de dados são, por exemplo, dados relativos à saúde, à vida sexual, dados biométricos, dados genéticos, alguma opinião política, toda essa questão mais sensível, né, que poderia ter um dano maior para o titular, ele foi categorizado como dado sensível. Além dessas duas categorias, nós temos também os dados de crianças e adolescentes, que apesar desses dados já estarem englobados, né, tanto nos dados comuns como dados sensíveis, eles demandam uma proteção maior ainda, porque as crianças e os adolescentes são considerados mais vulneráveis. Então, quando você for fazer o tratamento de dados de crianças e adolescentes, também é necessário um cuidado maior. Isso que você falou, dados sensíveis, talvez para o nosso telespectador aí que não esteja tão acostumado a essa tratativa, né? Para ficar mais claro aí, então, né? Considerando aí esses tipos de dados, também existem disposições aí para os dados comuns e sensíveis, ou poderá ser feito aí o tratamento da mesma forma, independentemente da categoria? Isso é bem importante também deixar claro que não é possível tratar os dados da mesma forma, né? A lei, ela traz um dispositivo específico, que é o artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, trazendo as hipóteses de tratamento, né, as bases legais para fazer o tratamento de dados comuns, né? Então, aqueles primeiros dados que eu falei, RG, CPF, nome, né? A gente tem 10 ali bases legais para você poder fazer o tratamento desse tipo de dado. Já com relação aos dados sensíveis, aqueles que demandam uma proteção maior, a lei trouxe um artigo separado, né, o artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados, que vem com bases legais específicas para os dados sensíveis, né? Com relação à diferença, né, a maior diferença entre esses dois artigos, entre as bases legais de tratamento, é o legítimo interesse. O legítimo interesse, ele é uma base que você pode usar para tratar dados comuns, tá? Não é possível fazer o tratamento de dados sensíveis com essa base, porque ela é um pouco subjetiva, né? O legítimo interesse, a gente pensa, o que é a empresa ter um legítimo interesse ou não ter de fazer um tratamento, né? Para a gente identificar esse legítimo interesse, existe um teste, né, que já é pacificado na doutrina, com 4 etapas para poder ser avaliado se esse tratamento específico pode se encaixar no legítimo interesse, né? Então, vamos dar um exemplo de um caso que poderia ser utilizado o legítimo interesse. Muitas vezes, para fazer tratamento em situações de marketing, a gente usa essa base, né? Então, você faz um cadastro numa loja online para comprar uma peça de roupa. Você esperaria que depois de uns dias, essa mesma loja te mandasse um e-mail, né, te mandando promoções, por exemplo, alguma notícia nova, uma coleção nova da loja? Sim, é uma coisa que normalmente, né, o consumidor esperaria ao fazer um cadastro numa loja online. Então, a gente usa o legítimo interesse fazendo o balanceamento, né, nessas hipóteses quando precisar, né, ter uma base legal, porém avaliando caso a caso. Então, é sempre importante a empresa procurar um especialista no assunto para saber, para ficar segura se ela pode realmente utilizar essa base ou não. Entendi. Eu ando conversando, né? Hoje a gente fala conversando, parece que é até estranho, né? Conversando em pandemia, né? Mas com quem eu ando trocando algumas ideias, comerciantes, empresários, a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, muitos não sabem nem do que se trata. Eles acham que não tem nada a ver com eles isso. Né? Então, por qual motivo essa lei também é relevante para as empresas, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege também essas empresas ou apenas os titulares? Porque o empresário às vezes acha que só está dando proteção para o titular dos dados. Mas como fica essa situação? Tá. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger realmente o titular, né? Ela vem para dar proteção para o titular, mas quem faz o tratamento desses dados do titular muitas vezes são as empresas, né? Então, por que ela é importante para as empresas? Porque você, empresário ou profissional autônomo que faz tratamento de dados, se você tem dados pessoais dentro da sua empresa,
você vai ser abarcado pela lei, né? Então, se você tiver funcionário ou cliente pessoa física, isso vai se aplicar a você. A lei, ela vem para proteger dados de pessoas físicas, né? Não a empresa. Porém, quando a empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados e faz se adequa, né, para conseguir proteger o titular, ela também vai ganhar proteção. Uma, porque ela vai estar seguindo a lei, né? Então, a chance dela ser sancionada ou sofrer algum processo relacionado a essa lei no futuro é menor. Mas também vai subir a credibilidade dessa empresa, né, perante os consumidores. Então, acaba que as empresas, ao se adequarem à lei, elas protegem os titulares, mas protegem a si mesmas também. Exatamente, interessante, né? Então tá aí para o empresário, né, que nos brinda com nos ouvindo, nos vendo. Realmente, quando a empresa cumpre a legislação, no caso a LGPD, que a gente está discutindo aqui agora, não só protegendo o titular ali do dado, mas também ela própria, como você bem explicou. Às vezes eu converso também com alguns comerciantes, pequenos empresários, e eu falo dessa LGPD, eles falam assim, mas a minha empresa é pequenininho, o meu comércio é pequenininho, eu tenho uma lojinha só, eu não preciso saber nada da LGPD. Então todas as empresas aí devem se preocupar com essa lei ou apenas as grandes, né? Bom, essa lei, ela vem para proteger os titulares, independente do tamanho da empresa, né? Então, se você for, como eu disse, um profissional autônomo, uma MEI, uma limitada, uma SA, vai se aplicar a todo mundo. A lei não faz diferenciação com relação ao tamanho da empresa, basta que, sendo uma empresa, trate dados de pessoas físicas, ou sendo uma pessoa física, né, um profissional autônomo, também faça isso com finalidade econômica. Então, se você tem aí dentro do seu negócio o tratamento de dados de pessoas físicas, independente do seu tamanho, você tem que se adequar. Está aí, né? Independentemente de ser uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, todos devem estar se preocupando aí na adequação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados aí, né? Nós temos situações em que existem empresas, por exemplo, que os clientes das empresas são outras empresas. Não tem como clientes aí pessoas físicas, né? Mas apenas outras empresas que acabam sendo clientes desta empresa. Ou seja, a pessoa jurídica tem como cliente ou clientes outras pessoas jurídicas que também são empresas. Neste caso, nessa situação, elas devem se preocupar com a legislação? Bom, quando uma empresa, ainda que só tenha clientes que sejam outras empresas, né, o famoso B2B, business to business, né, provavelmente dentro dessa empresa ela vai ter algum funcionário. Se esse funcionário ele for uma pessoa física, contratado, por exemplo, no regime da CLT, a Lei Geral de Proteção de Dados vê esse funcionário como um cliente interno da empresa, né? Então, se a empresa tem funcionários que sejam pessoas físicas, ela também já tem que se adequar. Caso ela não tenha funcionários, né? Vamos supor que são 2 sócios, os 2 são os donos da empresa, não tem nenhum funcionário, ou às vezes tem algum prestador de serviço, que é uma outra pessoa jurídica, e todos os clientes dele são também pessoas jurídicas. Mas existe um repasse interno de dados dos clientes da pessoa jurídica cliente, né? Então vamos trazer para a realidade, por exemplo, um escritório de contabilidade, né? Eu sou contadora e todos os meus clientes são outras empresas. Porém, as clientes empresas passam para mim todos os meses vários dados dos funcionários dela para eu conseguir, né, fazer toda a tramitação tributária, contábil dessa minha empresa cliente. Então, mesmo que eu não tenha uma coleta de dados direta minha, né, dos meus clientes, o meu cliente pessoa jurídica me passa dados de pessoas físicas. Então, a partir do momento que dados de pessoas físicas entram dentro da minha empresa, eu também tenho que estar adequado. É complicado, né? Não é tão simples assim, não. Então, há sim que se ter uma grande preocupação com essa legislação, mesmo na questão de pessoas jurídicas aí, né? Uma coisa que é muito interessante sobre essa lei é a questão da vigência dela, né?
existe muita dúvida quanto à vigência, se está totalmente em vigor, se não está, aí não estando, qual é o risco aí, na verdade, iminente, qual é o risco atual de um descumprimento, ou até mesmo aí vamos falar de um incidente aí dentro de uma empresa em que ocorra o vazamento de dados. Como que fica essa situação? Tá. Bom, atualmente a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor, né? Não completamente, porque as sanções administrativas, elas só vão entrar em vigor em agosto desse ano, né? Então, toda a questão, por exemplo, de bases legais de tratamento, princípios, fundamentos, os direitos dos titulares de dados, está tudo em vigor já atualmente. Mas as sanções administrativas só entrariam em vigor em agosto de 2021, isso se tudo der certo, né? Porque já existe um projeto de lei, é o projeto 500 de 2021, que visa adiar a entrada em vigor de alguns tipos de sanções administrativas para janeiro de 2022. Né? Esse projeto ele envolve somente as sanções administrativas que são voltadas para as multas pecuniárias, né? Quando a empresa é condenada numa sanção para pagar uma multa. Então, esse tipo de sanção que entraria em vigor em agosto de 2021, já existe uma discussão, né, para fazer esse adiamento para janeiro. Porém, né, a gente espera que entre em vigor em agosto, porque isso é muito importante, tanto para o nosso país, como para as empresas, para os titulares, né, para que seja realmente feito o cumprimento da lei. Mas num eventual vazamento, né, um incidente, atualmente, a empresa ou o profissional autônomo que foi responsável por isso poderia ser processado na esfera judicial, né, já é possível, com os direitos dos titulares, com as bases legais de tratamento, esse titular formular um pedido perante a justiça para ser ressarcido ou para responsabilização da empresa. Também seria possível fazer uma reclamação, né, dentro do PROCON, por exemplo, né, como consumidor, e também seria possível fazer uma denúncia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Essa autoridade, ela ainda não vai aplicar as sanções, porque as sanções ainda não estão em vigor, porém ela já pode ir investigando esse incidente. Você falou agora há pouco em sanções administrativas. Quando a gente fala em sanção, as pessoas assustam, né? Então, assim, vamos simplificar para o nosso telespectador. Algum exemplo do tipo de sanção que nós temos administrativas, e quem é que tem a competência para aplicá-las? Tá. Nós temos alguns tipos de sanções administrativas, né? Eu vou citar alguns aqui. Como eu já falei, da multa, né? Essa multa ela pode ser diária ou pode ser uma multa condenatória depois do final da investigação. Ela vai ser aplicada na proporção de até 2% do faturamento da empresa, descontados os tributos, limitada a 50 milhões de reais. A gente tem outros tipos de sanções também, como, por exemplo, uma advertência simples, né, ou a suspensão, o bloqueio dos dados, ou até a publicização da infração. Que seria a publicização, né? Forçar essa empresa a tornar público aquele incidente que teve dentro ali da empresa. Então, muitas vezes essa questão da publicização pode ser ainda até mais grave do que, né, a multa propriamente dita. E quem vai aplicar essas sanções administrativas é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Essa autoridade ela já está em funcionamento, apesar das sanções ainda não estarem em vigor, nada impede que essa autoridade já comece a fazer investigação, né? E, eventualmente, no final dessa investigação, pode ser que as sanções administrativas já estejam em vigor e daí a empresa, né, poderia ser sancionada, além da questão de entrar com processos, né, e ter que indenizar o consumidor, o titular dos dados. Realmente, aí você que nos ouve, que tem o seu negócio, sua empresa, as questões aí inerentes às sanções são complicadíssimas, né? Outra situação, o empresário aí, o comerciante, como nós dissemos aqui, seja médio, pequeno, grande, né? Ele deve estar se perguntando se é necessário aí ter algum funcionário na empresa para ficar aí trabalhando essa parte aí da comunicação com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, citada agora, os titulares e o empresário. Há essa necessidade? Bom, a lei traz uma figura dentro da lei,
que é o encarregado, né? Aqui no Brasil, algumas pessoas também chamam esse encarregado de DPO, que é o Data Protection Officer. Esse nome, ele é derivado do GDPR, que é o General Data Protection Regulation. É a legislação europeia, né, que serviu de inspiração para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como a gente tem a mesma figura, né, o DPO ou o encarregado, às vezes as pessoas também chamam o encarregado dessa forma por ser um nome um pouco mais curto. Essa pessoa, né, ela vai ser responsável, entre outras atividades, por fazer a comunicação da empresa com o titular e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela exige, né, que todas as empresas tenham alguém nessa função. Poderia ser um funcionário interno ou alguém externo, né, um terceiro contratado, para desempenhar essa função. A gente sabe que essa questão de ter uma contratação, um novo cargo dentro da empresa, dependendo do tamanho da empresa, né, pode ser muito complicada. Porque quando a empresa é grande e tem bastante capital para fazer investimentos, às vezes ela consegue até constituir um time para desempenhar essa função, mas acaba onerando, né, as empresas menores. Então, o que se espera é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre esse ano e o ano que vem, dê alguma diretiva sobre esse assunto, né? Talvez menorando essa obrigatoriedade ou fazendo algumas disposições sobre essa necessidade de se ter um cargo desse tipo na empresa, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já tem um website que é www.gov.br/ANPD. Lá você consegue encontrar as metas que foram divulgadas pela ANPD e dentro dessas metas já tem algumas questões relativas à necessidade do encarregado dentro de pequenas empresas, por exemplo. Então, a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Nossa, é muita coisa surgindo, questões novas e muitas questões ainda que não foram dirimidas, né? Vamos falar um pouco agora da questão do titular dos dados, né? O que o titular aí pode fazer se ele acaba descobrindo que uma empresa está fazendo um tratamento indevido dos seus próprios dados aí, e às vezes esse tratamento indevido pode lhe causar danos. Como que ele deve agir? Bom, o titular ele pode tomar algumas medidas, né? Ele pode entrar em contato com a empresa, conversar com ela sobre esse tipo de dado, tentar descobrir como ela conseguiu ter acesso a esses dados ou por que está sendo feito determinado tratamento indevido. Junto com isso, ele também pode, como eu já mencionei, entrar com um processo judicial, né, buscando algum tipo de indenização relativo a esse dano, tanto material como moral. Poderia fazer uma denúncia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, dentro do site da ANPD, existem lá alguns campos para você fazer sugestões, reclamações, denúncias, então ele poderia também utilizar esse canal para fazer a denúncia. E também poderia fazer uma reclamação junto, por exemplo, ao PROCON, né, esperando que alguns desses, ou se não todos, né, mas alguns desses órgãos consigam aí fazer com que o direito do titular seja respeitado. Afinal, a lei está aí para ser cumprida, né, então a gente tem que buscar os mecanismos para isso. Exatamente, não adianta ter uma lei vanguardista, moderna como essa, se simplesmente ela vai ficar ali escrita num papel, sem que se tenha uma eficácia, né? Nós temos visto aí hoje em dia diversas notícias de vazamento de dados, né? Na mídia a gente vê isso diuturnamente. Alguns maiores que outros, com dados mais perigosos que os outros. Quais são os critérios aí que deverão ser considerados pela ANPD quando for aplicar alguma sanção administrativa em relação a essas empresas aí, né? E haverá aí diferenciação nos graus de punibilidade? Bom, essas questões das sanções, ainda alguns pontos são um mistério, né, para a gente. Talvez a gente consiga descobrir quando as sanções começarem a ser aplicadas, né, efetivamente pela ANPD, mas alguns fatores a gente conhece. Por exemplo, uma empresa que está preocupada com os dados dos titulares ou dos seus funcionários, que se prepara, né, busca se adequar, tanto dando transparência mesmo para o tratamento que é feito, como, por exemplo, fazendo adequação contratual, né? Tomando cuidado com isso, se mostrando diligente, né?
para cumprir a lei, essa empresa, com certeza, se tiver um incidente ou se ela sofreu alguma denúncia e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vier a investigar essa empresa, ela vai conseguir demonstrar que ela teve boa fé, que ela foi atrás, que ela buscou mecanismos de privacidade, proteção de dados, segurança da informação para adequar a empresa dela, tendo a possibilidade, claro, de ter uma mitigação aí dessas sanções, ou no caso de um processo judicial, também isso ser levado em consideração antes ela ser condenada em alguma indenização, né? Então, esses graus de punibilidade vão depender muito, né, do tipo de dado que foi vazado, se a empresa, como eu falei, foi diligente, teve boa fé, se preocupou. Então, o panorama geral a gente vai descobrir quando as sanções administrativas realmente começarem a ser aplicadas. Mas, né, com certeza a empresa diligente que já está preocupada, ela vai conseguir aí ter uma mitigação desses riscos, né, e talvez do dano, para poder ser levado em consideração numa investigação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou judicial. É isso aí, né? As empresas, enfim, têm que tomar cuidado, têm que ler, têm que observar, têm que buscar profissionais qualificados na área jurídica para ajudá-los à implementação da LGPD e tudo mais, né? Eu espero que a gente tenha aí conseguido resolver algumas dúvidas que os nossos telespectadores possuem. Infelizmente a gente está chegando no fim do programa. Eu agradeço imensamente aqui a doutora Amanda Pacola, advogada e vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB de Bauru, pelas palavras que foram dirigidas aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença. O espaço aqui está sempre aberto para a sua presença aqui. Agradeço também aos nossos telespectadores, que, como eu digo, é a razão de ser do nosso programa. Muito obrigado e até o próximo.